Mateus 6,33 diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração. É comum, é natural no ser humano. Todo ser humano, ele gosta de bem-estar, né? Isso é comum, isso é natural. Todo ser humano gosta de segurança, de estar seguro, né? De bens materiais. Todo ser humano gosta disso. Quem é que não tem o seu carrinho meio antigo? Quem tem um carro quer comprar um carro mais novo? Quem tem só uma moto meio antiga quer comprar uma moto nova? Isso é natural. Você pode até não comprar, mas se você tiver dinheiro sobrando, você tenta se organizar no futuro para comprar, né? Reformar a casa, muitas pessoas, né? Então as pessoas querem bem-estar material e bem-estar em posição social. Queremos isso faz parte da vida. Mas quando olhamos no sentido geral, isso é interessante, porque um dos países que as pessoas dizem que dão melhor bem-estar para as pessoas e boas condições, países como a Alemanha, né, Noruega, Canadá, Suíça, Finlândia e outros países, são países que as pessoas almejam morar nesses países, porque esses países dão uma boa condição da segurança, saúde, né, educação de qualidade, mas principalmente uma principal coisa que as pessoas almejam é bem-estar material, um salário alto, né? Poder ter bens materiais, né? As pessoas almejam isso. Por isso que as pessoas dizem que são os países mais ricos, os países que dão um bom salário. Tem países desses que dão um salário altíssimo, né? E as pessoas almejam morar em um país como esse. Quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente vê nas fronteiras, vai multidões de pessoas querendo o sonho da América, de morar na América, o sonho de viver na América. Por quê? Porque eles visam ganhar dinheiro, visam bem-estar material. O ser humano visa isso. E isso é interessante, porque o ser humano gosta disso, o ser humano quer isso, o ser humano almeja isso, né? O ser humano luta por isso. É por isso que geralmente nas campanhas políticas as pessoas começam a olhar as propostas, e a proposta de um político que geralmente tem um peso muito grande é na questão financeira, na questão de um bom salário, de uma distribuição de renda. As pessoas almejam isso e as pessoas tentam convencer, tentam mostrar isso, e as pessoas se apegam a isso aí, porque as pessoas têm esse desejo desse bem-estar financeiro. Mas o problema todinho do ser humano, ou do bem-estar do ser humano, ou de viver bem, não está relacionado ao bem-estar material, de viver num país que tem segurança, né, que dá um bom salário. O bem-estar do ser humano não está nisso, até porque boa parte desses países que dá uma boa condição financeira, se você olhar, muitas vezes as pessoas são vazias de espírito. O índice de suicídio é alto. As pessoas são vazias. Falta alguma coisa. Porque, na verdade, o que Deus quer fazer, a proposta do Evangelho, a verdade de Deus para as nossas vidas, é uma reforma não na sociedade, é uma reforma não no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas ele diz que a reforma que Deus quer fazer é uma reforma no coração. É uma reforma na vida, é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. Mesmo diante das dificuldades, diante das lutas, a gente encontrar um bem-estar espiritual diante do viver para com Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, esse é o verdadeiro sentido do reino de Deus. É uma reforma na alma, no coração, no ser. E quando entendemos isso, quando entendemos de fato a mensagem do reino de Deus, então a gente começa a entender justamente que essa mudança ela é na alma. O Evangelho em si, a proposta do Evangelho não é trazer um bem-estar para o mundo, de maneira alguma. Se vocês observar isso e ler com cuidado, vocês vão perceber isso. Não é fazer as pessoas ficarem ricas, não é também isso, nem mesmo uma revolução. Não é essa não era a proposta, porque quando Cristo veio ao mundo era isso que os judeus esperavam.
Os judeus esperavam que quando Cristo veio, ele é o rei. Logo quando Cristo nasce, que vem os 3 magos, aliás, quando Maria está grávida, quando nasce, vem os 3 magos, ele que lá anuncia ali que era o rei. Logo Herodes manda matar todas as crianças porque tinha nascido o rei. Só que eles não entenderam a natureza desse reino. Quando Jesus vai entrando em Jerusalém, eles pegam os galhos de palmeiras e começam a gritar: Hosana, bem-vindo àqueles que vêm em nome do Senhor. Porque eles esperavam que Cristo poderia fazer uma revolução e libertar os judeus do Império Romano. Mas esse não foi o reino de Deus. E os fariseus perguntam assim para Jesus lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 20: cadê o teu reino? De onde ele vem? E Jesus disse: o reino de Deus não vem de visível aparência. O reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. A mudança era no ser, era no coração, era arrependimento, era mudança de vida. E eles não entendiam isso. Eles não conseguiam entender essa proposta. Eles não conseguiam entender, né? E isso é uma coisa bem curiosa. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que a proposta do Evangelho sempre é uma mudança interior. João Batista, que foi aquele que veio preparando o caminho, né, a preparação para o Messias, para o Cristo, ele diz assim em Mateus no capítulo 3, versículo 8, que eles deveriam se arrepender. Capítulo 3, versículo 2. Aliás, 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos é mudança de atitude, é mudança de vida, é mudança de direção. Quando a gente lê no versículo 8, ele diz assim para os fariseus: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, o arrependimento deveria mostrar atitudes, atitudes de uma vida transformada. E veja que ele está dizendo que este era o evangelho do reino. Quer dizer, o reino de Deus que estava chegando era justamente uma vida de santidade, uma vida transformada. Essa era a atitude dos cidadãos do reino. Era isso que ele está dizendo. É isso a proposta do evangelho, né? E o Senhor Jesus continua justamente com essa mesma pregação, quando ele fala justamente sobre isso no capítulo 4, versículo 17. Que ele vem falando da mesma mensagem de João Batista no capítulo 4 e no versículo 17. Ele diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quer dizer, para você entrar no reino dos céus, para que o reino de Deus esteja no seu coração, você precisa se arrepender. Você precisa mudar de atitude, você precisa crer, você precisa ver os seus pecados, reconhecer suas falhas e se arrepender, e assim você entra no reino de Deus, ou o reino de Deus entra em você, no seu coração. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas por outro lado, o reino de Deus, quando a gente pensa sobre o reino de Deus, é algo extremamente misterioso, é um enigma. A gente não consegue entender o reino de Deus, porque se a gente olhar aqui para a comunidade do Boqueirão, a gente percebe que a gente não tem muita relevância. A gente percebe que as pessoas não querem ouvir o que a gente fala. A gente percebe que a gente também não tem força. Você percebe isso? Você não tem força? Você não consegue impactar? Você não consegue mudar a vida das pessoas? Você tem dificuldade? Eu queria, mas não sei como fazer. A gente não consegue chegar. E quando a gente fala, as pessoas não ouvem. Percebe isso? As pessoas não ouvem o que a gente fala. Parece que a gente é inútil. Porque o reino de Deus também é misterioso. O reino de Deus, quando a gente olha para Mateus no capítulo 13, que ele vai tratando sobre as parábolas do reino. E ele vai fazer comparações sobre o reino de Deus. Ele vai dizer que o reino de Deus é comparado à semente que é jogada na terra. E ali a figura de um coração. E alguns corações a semente vai cair e ela vai morrer. Ela vai cair lá, a pessoa não vai nem lembrar. E outras vai começar a nascer e a pessoa logo vai esquecer. É um mistério. É algo misterioso. Mas também o reino de Deus, ele é muito complexo. Porque você vai olhar para o mundo e você vai dizer assim: estamos perdidos. A gente olha para a igreja brasileira e a gente diz assim: a igreja brasileira está pior do que o mundo.
em alguns aspectos. Pessoas vendendo o Evangelho, pregando o Evangelho por dinheiro. Parece que a gente não vê o impacto. E parece que tem alguns segmentos religiosos que se diz evangélico, que é pior do que o mundo. Escândalos, coisas tremendas acontecem. E a gente olha para tudo isso e às vezes a gente fica meio espantado, porque parece que a gente não consegue ver, porque realmente o reino de Deus é assim, ele é invisível. A gente não consegue ver ele acontecendo, a gente consegue ver os efeitos, mas uma coisa é certa: Deus sempre está operando, Deus sempre está fazendo, embora a gente não entenda. Por exemplo, aqui na comunidade do Boqueirão, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, hoje ainda. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se Deus assim nos permitir. Mas talvez pessoas que você diga assim: essa pessoa jamais se converterá, ela esteja aqui. E você não vai entender como ela veio, porque é um mistério. Talvez Deus, quem sabe, que pode ter muitas pessoas transformadas pelo poder do Evangelho daqui a alguns anos aqui, porque isso é um mistério que Deus faz, que a gente não pode compreender, até porque o reino de Deus em si, ele é algo que a Bíblia apenas usa comparações para que a gente possa compreender, porque ele diz que no aspecto do reino de Deus nós somos o sal da terra, e ali no texto o sal da terra é para dar sabor. Se você pegar ali uma panela de feijão e colocar sal em uma e outra sem sal, você não vai saber se você não experimentar. Dá para saber? Só olhando? Não dá, o sal é invisível. Mas quando você prova, você vai dizer: aqui tem sal e aqui não tem, pelo sabor. Então o reino de Deus, você vai olhar e você não vai perceber, você não vai ver o avanço muitas vezes. Às vezes parece que o reino de Deus, o avanço desse reino está diminuindo, e até parece que ele está morrendo. Mas quando você pensa que ele está totalmente acabado, ele ressurge com mais força ainda. Ele surge quando a gente nem menos espera, as coisas começam a acontecer, porque Deus sempre está operando de uma maneira misteriosa para nossos corações. É por isso que ele compara o Evangelho com a semente de mostarda. Ele compara o reino de Deus com um fermento lá na massa do trigo, se fosse no nosso contexto, que é invisível, mas a gente, quando coloca o bolo lá no fogo, ele cresce. O efeito do fermento, assim é o reino de Deus. Então é justamente isso que a palavra de Deus nos diz. Mas ele diz também que o Evangelho, ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. Quando eu digo Evangelho, eu estou falando do reino de Deus. E é interessante que o reino de Deus é uma mudança de vida. O reino de Deus é uma mudança que opera dentro do nosso coração e é implantado esse princípio de vida. E a palavra diz que ele compara esse Evangelho, essa libertação, e ele compara o reino das trevas com o império. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que nós fomos libertados do império das trevas, e removidos para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, Deus nos libertou do império, que é o império das trevas. O mundo em si é um império, e esse império que ele diz está relacionado ao pecado, ao sistema do mundo. Mas ele diz que nós somos tirados, e essa obra é no coração, certo? Ninguém percebe, é no coração. E ele diz que nós somos tirados para o reino do Filho do seu amor. E esse tirado do reino do Filho do seu amor é a ideia que Deus agora passa a reinar no coração daquelas pessoas. Antes, as pessoas de todo mundo, elas seguem o desejo da carne, elas seguem a filosofia do mundo, a operação do espírito, da potestade do ar, o mal. Enquanto quando a pessoa é liberta, a pessoa segue os conselhos do rei. Então agora você tem um rei, porque Deus opera no seu coração. Mas tem uma coisa tremenda que ele coloca sobre isso, é que ninguém entra no reino pelos seus méritos. Ninguém entra no reino de Deus pelos seus próprios méritos. Olha, as pessoas boas não entram no reino de Deus.
Preste atenção, pessoas boas não entram no reino de Deus, porque as pessoas que se acham que são boas não podem entrar no reino de Deus. Somente as pessoas que sabem que são pecadoras é que entram no reino de Deus. Isso é um paradoxal, isso é uma coisa tremenda que acontece. É por isso que ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é justamente as pessoas que não merecem o reino, são justamente as pessoas que são desprovidas, as pessoas que estão longe de Deus, mas que vê a sua fraqueza, e é justamente isso que ele coloca no versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Os pobres são os necessitados. Os pobres são as pessoas que se não vê nele nada, se sentem o pior de todos, perdidos, sem nenhuma condição de se aproximar de Deus. São esses os únicos que podem entrar no reino dos céus. Veja que paradoxal tremendo isso aí. Pessoas que acham que são boas, pessoas que se acham que podem, elas não podem entrar no reino do céu. Mas somente as pessoas que se sentem pobres, que não tem nenhuma condições, que não tem nenhuma capacidade de chegar ao reino dos céus, essas têm o reino dos céus. Ela vai chegar no céu e ela é como se você chegasse no céu e um anjo ou Deus perguntasse: o que você está fazendo aqui? E ela dissesse assim: eu estou aqui porque eu fazia parte lá da igreja do Boqueirão, e eu ia para lá nos domingos, e eu orava, e eu buscava, e eu fazia coisas boas, por isso eu estou aqui. E ele vai dizer: aqui não é o seu lugar, porque não é um lugar de pessoas boas. Mas por outro lado, quando você chega lá e dizer assim: eu estou aqui, Senhor, e eu sou o pior de todos os pecadores, eu não mereço estar aqui, mas eu estou aqui porque Cristo morreu por mim. Eu estou aqui porque Ele pagou pelos meus pecados. Eu estou aqui porque Ele me comprou com seu sangue. Eu estou aqui porque Ele me perdoou. Eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor. Esse sim entra no reino dos céus, porque ele não tem nada, porque ele depende somente de Cristo, ele depende somente da graça de Deus. Ele é pobre, ele é carente, ele é necessitado, e a graça de Deus que o conduz para o céu. Então o reino dos céus é para os humildes, o reino dos céus é para os pobres de espírito, é para os necessitados, é para aqueles que não têm força espiritual, é aqueles que não encontram em si nada de bom, mas que encontram em Cristo tudo. Esse sim, esse tal é o reino dos céus. É isso que ele está nos ensinando, né? E observe que o reino dos céus, ele parte justamente desse princípio, que é justamente que depois que você está no reino, depois que você pertence a Cristo, depois que você pertence ao Senhor, a palavra do Senhor nos ensina que a prioridade do crente, a prioridade do cidadão do reino dos céus é buscar o reino, é buscar os valores do reino de Deus, porque Deus nos comprou para que a gente pudesse viver para a glória do nome dele. E veja que é justamente isso que ele coloca aí em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que ele vai colocar assim, que devemos dar prioridade, devemos ter como meta as coisas de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus, você se arrependeu, você acredita em Jesus, você sabe que você não pode em nada, você é salvo somente por Cristo. Então sua prioridade deve ser o reino de Deus. Não é ser rico, não é ter posição social, não é nada deste mundo sua prioridade. Neste mundo você deve buscar, deve viver, mas a sua prioridade, se você é cidadão do reino dos céus, é buscar em primeiro lugar, dar prioridade as coisas do reino de Deus. É isso que ele está colocando aqui, e veja que é isso que ele coloca: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino. Veja que coisa maravilhosa. Veja que ele coloca isso em contraste justamente com os gentios. Ele coloca isso em contraste justamente com o mundo,
porque o mundo busca riqueza, poder, o mundo vive em ansiedade, quando perde os seus bens entra no desespero. Aí ele está colocando para mim e para você, que é cidadão do reino de Deus, que ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja que ele coloca que a ideia aqui é que o crente não pode se apegar às coisas do mundo. No versículo 24 ele coloca assim, Mateus capítulo 6 versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a riqueza. O que ele está dizendo assim? Você não pode amar, desejar com toda a sua força ser rico. É isso que ele está dizendo. Porque se você fizer isso, você vai ser escravizado. Você vai ser escravizado pelos bens materiais. E você não vai conseguir buscar a Deus, porque isso vai sufocar a sua vida. É isso que o mundo faz. É isso que ele está colocando. No versículo 25 ele diz assim, que ele diz que a preocupação do crente não deve ser comida, nem bebida e nem roupa. Quer dizer, a nossa ansiedade, a nossa preocupação não deve ser com isso. Ele coloca isso no versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, porque quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, porque ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Veja que coisa tremenda ele coloca. No versículo 32 ele diz que os gentios, os ímpios é que são assim. Versículo 32 ele coloca: porque os gentios é que procura todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. No versículo 31 é isso que ele vai dizer: portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Ele, os gentios é que vivem desesperado. É isso que ele está colocando, né? E quando ele coloca aqui a vida do crente em contraste com o dos ímpios, com contraste com os gentios, é porque os gentios vivem ansiosos, como se ele dissesse assim: a vida dos gentios, a vida das pessoas que não são crentes, se vale somente neste mundo, somente nas coisas deste mundo. O crente, ele está no reino, ele tem esperança das coisas espirituais. É isso que ele está colocando. E ele coloca aqui: buscai. E essa palavra tem uma conotação muito interessante, porque buscai é a ideia de subtende uma vida ocupada na busca, num esforço perseverante para se obter alguma coisa. E subtém que quando a gente busca, a palavra diz que a gente tem que estar ocupado. A questão que ele está colocando aí, quando ele diz buscar, em que é que a gente tem se ocupado mais, nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? E aqui eu já vou logo aplicando isso aqui para que a gente compreenda. A gente pode se utilizar de muitas coisas neste mundo. Por exemplo, redes sociais, YouTube, Facebook, WhatsApp, né? Todo mundo usa bastante, né? Instagram e por aí vai, né? A gente pode usar tudo para a glória de Deus. E eu digo mais para vocês: isso é uma coisa boa se a gente souber utilizar, se a gente souber utilizar isso para o reino de Deus. Eu fui na casa da minha mãe sexta-feira à tarde. Eu estava sem trabalho, eu fui lá e eu não levei o celular. Aí eu cheguei lá, fui levar a moto para lavar e o menino só vai demorar, tem muita coisa aqui, só vou entregar 4 horas. Isso era 1 hora da tarde, mais ou menos. Aí eu fui para a mãe, liguei a TV, só vou escutar uma mensagem, né? Saí procurando, botei uma mensagem, escutei uma mensagem de Rushshed. E essa mensagem, para mim, foi uma mensagem muito edificante. Falava sobre o reino de Deus, né? Era 1 hora e pouca. E eu achei interessante, porque nós temos tudo hoje. A gente só precisa saber se utilizar dele, né? Por exemplo, a gente passa muito tempo, às vezes, no celular ou na televisão. Só que tem tantas coisas boas para nos edificar na televisão. Por exemplo, você tem lá o YouTube, você tem mensagens maravilhosas, pregadores que pregam maravilhosamente. E a gente pode passar nosso tempo se edificando com a palavra. Eu não é? A gente pode fazer isso. A gente pode pegar, por exemplo, a nossa rede social e a WhatsApp
Pela manhã a gente pode pegar o nosso WhatsApp, a gente tem vários grupos, a gente pode botar um versículo bíblico lá, a gente está anunciando a mensagem do reino. A gente pode colocar lá no nosso estado uma mensagem da palavra de Deus. A gente pode colocar na nossa rede social. O problema, isso é da prioridade das coisas. Eu estou utilizando isso aqui e eu estou também utilizando ele para me edificar também, fazer outras coisas me edificar e também para passar a mensagem. E o que as pessoas não querem ouvir. Mas muitas vezes na nossas vidas a gente esquece disso. Você deve utilizar todas as coisas para a glória de Deus. Lá no seu trabalho, eu lembro-me quando eu trabalhei nas 40 graus, mas foi extremamente estressante. Eu adoeci. Eu tinha uma hora de almoço. Eu almoçava, eu lia a Bíblia todinha. Porque eu almoçava, todo dia quando eu almoçava eu lia a Bíblia. Lia a Bíblia todinha lá no trabalho. Você tem que aprender a utilizar o tempo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Acorde de manhã, leia pelo menos um versículo bíblico, ore, busque a Deus. Isso é dar prioridade, isso é buscar, isso é você utilizar bem o seu tempo. Só que a gente vai se acomodando e a gente não aprende a utilizar o tempo, porque todo mundo aqui é ocupado, todo mundo é ocupado. Tem pessoas que não pensem que Deus vai usar pessoas desocupadas. Deus usa pessoas ocupadas. Só que você tem que aprender a utilizar bem o seu tempo. Quanto tempo a gente fica na frente da televisão? Quanto tempo a gente fica com o celular? Porque a gente não pode utilizar ele também para ler a palavra. Você pega o celular, você pega um aplicativo, você tem a Bíblia em todas as traduções. Eu saí de manhã, não li a Bíblia, você tem um tempinho, abre o aplicativo do celular, leia o texto bíblico, e aí você pode ler várias traduções. Senta-se no lugar, vai fazer alguma coisa no banco, você abre e lê. Você percebe que tem como a gente buscar a Deus, a gente saber utilizar o tempo, e a gente fazer todas as coisas para a glória de Deus. Eu falei eu acho que eu comentei ontem pela manhã sobre o Marcão. Marcão, na fábrica dele, ele morreu faz 1 ano e pouco. E quando ele morreu, a esposa dele foi vasculhar as coisas que ele fazia. E ela descobriu umas coisas bem interessantes sobre ele. Ele já tinha falado para mim algumas coisas assim, mas ela descobriu várias outras coisas. Marcão sustentava vários missionários. Ele tinha, na empresa dele, que era o fabrico, ele tinha alguns caixas. E ele tinha um caixa chamada Caixa do Reino dos Céus, ou Caixa do Reino de Deus. E ele tirava uma porcentagem do lucro dele para ajudar as pessoas a passar necessidade, dava cesta básica, ajudava a fazer casa, fazer tudo isso aí. Marcão fazia. Eu lembro do desafio jovem, o jovem lá, as pessoas drogadas, ele pegou e disse assim, o nutricionista disse, olha, não é bom que ele esteja comendo coisa industrializada, porque isso prejudica mais a eles ainda. Eles precisam comer comida natural. Ele foi lá e criou tipo, eu acho um galinheiro, acho que é galinheiro. Começou a criar galinha para que eles mesmos cultivassem aquela galinha, cuidassem da galinha para que eles se alimentassem com ovo. Ele financiou isso antes de morrer. Eu lembro de todas essas questões. Então o que acontece? Ele era uma pessoa que tudo que ele fazia, ele tentava utilizar para o bem do próximo, para o reino de Deus. E ela descobriu lá que tinha uma lista de vários missionários que ele mandava oferta. E ela disse para o meu irmão, a esposa dele, eu preciso continuar com esse projeto. Tem como a gente fazer a obra de Deus. Muitas vezes a gente diz, eu trabalho muito, eu corro muito. Isso não importa, tem como você administrar o seu tempo. Você só tem que ter propósito. Por isso que ele buscar em primeiro lugar. E buscar em primeiro lugar não é necessariamente só você parar para orar, mas também você fazer as coisas com propósito. Eu estou trabalhando muito, está corrido. Eu vou utilizar esse trabalho para que eu glorifique a Deus com esse trabalho. É o propósito. O meu tempo aqui, eu estou usando muito. Eu sou uma pessoa que estou viciado na rede social. Eu estou viciado na internet. Eu vou direcionar esse meu vício para as coisas de Deus. Vou começar a ouvir mensagens aqui. Vou começar a ler a Bíblia aqui nesse aplicativo. Vou começar a ler artigos aqui sobre a palavra de Deus. Vou começar a pesquisar coisas boas. Vou começar a mandar mensagem para as pessoas. Vou utilizar isso para a glória de Deus. É o foco, é você colocar
tudo que você tem ao serviço do reino de Deus. Então buscar em primeiro lugar é você ocupar, é você direcionar, é você buscar, é você direcionar a sua vida para que a sua vida glorifique a Deus. Aí onde está a questão. É a gente direcionar, porque tem pessoas que ganham dinheiro. Ganhar dinheiro não é ruim, desde que esse dinheiro que a gente ganhe, a gente utilize ele para o bem do reino, para alcançar as pessoas. É isso que a gente deve fazer, é isso que a palavra de Deus nos ensina, e é isso que Colossenses no capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, se envolver com as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Tudo aquilo que você fazer, dê uma direção para as coisas do reino, busca as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Aquilo que eu estou fazendo, eu quero glorificar a Deus, eu quero fazer para a glória de Deus. Direcionar a sua vida, se dedicar, o seu trabalho, dedicar ele a Deus, para a glória de Deus. O seu dinheiro, dedicar ele a Deus. Sua família, dedicar a Deus. O seu viver, dedicar a Deus. O seu lazer, dedicar a Deus. O problema é que a gente direciona as coisas muitas vezes errado. A gente faz o trabalho e a gente se escraviza no trabalho. A gente usa a rede social, a gente se escraviza na rede social. Mas se a gente utilizar ela para o bem do próximo, para a glória de Deus, isso é muito bom. Tem pessoas que usam o telefone, sabe para quê? Para mandar mensagem. Liga às vezes. Liga, como é que você está? Eu posso ler um versículo para você. Pessoas já ligaram para mim. Assim, pessoas utilizam disso. Eu posso ficar mandando mensagem. A gente tem tudo, a gente pode utilizar sempre para o bem, para a glória de Deus, aquilo que Deus nos dá, o nosso tempo, né, para a glória de Deus. E é isso que precisamos fazer. Então, buscar é se esforçar, é se dedicar, é dedicar o tempo para a glória de Deus. Segundo, ele diz que os filhos de Deus, os filhos de Deus, os filhos do reino são os filhos de Deus, são os ouvintes, os ouvintes de Jesus. Ele exorta esses ouvintes de Jesus a reconhecer que o Senhor Jesus é o rei do seu coração, é o rei da sua vida. Esse é o sentido do reino de Deus. Quando ouvimos o Evangelho, quando nos entendemos o Evangelho, ele está dizendo, como eu estou dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu rei, o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor governe sobre mim. Eu não quero fazer mais a minha vontade, mas eu quero dedicar tudo ao Senhor. A minha vida, o meu trabalho, os meus esforços, a minha família, o meu tempo, eu quero dedicar, porque agora eu sou teu, eu sou teu filho, eu sou teu súdito, e eu quero fazer tudo para o louvor do teu nome. E agora a gente está agora convocado a viver os valores do reino de Deus. Mateus no capítulo 13, versículo 8, ele diz que aquele que recebe a mensagem, aquele que recebe a semente do Evangelho, ele produz fruto de justiça. É produzido no coração, fruto de arrependimento, assim como está em Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então são os valores do cidadão do reino de Deus. Esses valores são gerados no coração. O reino de Deus não está aqui neste mundo, mas não estamos ainda no reino, mas o reino já está em nós, através de Cristo reinando no nosso coração. Assim como Paulo disse: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver pela fé no Filho de Deus. Ele precisa reinar em nosso coração, na nossa vida, no nosso ser. Terceiro, o reino de Deus é descrito como reino de justiça. Romanos no capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. Isso é bem interessante, e sabemos que não temos justiça própria. Todo aquele que acha que tem justiça própria, na verdade esse não faz parte do reino. Sim, essa justiça é a justiça de Cristo, é uma justiça imputada. Essa justiça, ela tem a ver
uma condição jurídica, o qual Deus declara o crente justo por causa da obra de Cristo. Então essa justiça é a justiça de Cristo em nós. Então, todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que vive o Evangelho, todo aquele que abraça o Evangelho, todo aquele que acredita em Cristo, a justiça de Cristo é imputada nele. E quando a justiça de Cristo é imputada nele, ele entra no reino de Deus, ou o reino de Deus entra nele, no coração dele, e Deus passa a habitar nele pela pessoa do Espírito Santo. Então agora o reino de Deus está dentro dele, o reino de Deus está nele, reinando, e a gente tem que orar constantemente, se humilhar diante de Deus e clamar sempre com uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, reina, Senhor, a cada dia no meu coração, reina, Senhor, em mim, reina, Senhor, né? É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas também, quando ele diz que o reino de Deus está em nós, quando ele diz que ele foi imputado, que fomos declarados justos, que a gente já está no reino por causa de Cristo, por causa da justiça de Cristo, ele diz que esse reino em nós gera uma conduta. E por isso que todo cidadão dos céus, todo cidadão desse reino, ele é chamado, ele é convocado para viver uma vida justa. E a gente encontra isso no próprio Sermão do Monte, quando ele diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, quando ele diz que quando alguém fere a nossa face direita, esquerda, devemos dar a face direita, quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos, ajudar os necessitados, orar, jejuar, sem tomar glória para si mesmo, sem tomar glória para nós mesmos, mas sempre dando toda a glória a Deus, né? É não se apegar aos bens materiais, como a gente vê aqui no capítulo 6. É isso que ele coloca, é depender da graça de Deus, é depender da justiça de Deus, é viver para a glória de Deus. Em Mateus no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, que a justiça do filho do rei, do filho de Deus, tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus, porque se a nossa justiça não exceder toda a justiça dos fariseus, jamais entrará, porque é justamente a justiça de Cristo, a verdade do Evangelho, que gera uma nova conduta, que gera uma vida diferente, né? Então, buscar comunhão com Deus é viver para a glória de Deus, com zelo e dedicação. Quer dizer, todos os súditos do reino, todos os crentes, todo aquele que crê, ele se torna agora um cidadão do reino. E cidadão do reino não é porque você está no reino, é porque o reino está em você. Porque agora, neste momento, Cristo habita em nós, habita no nosso coração. Por isso que o reino está em nós. A maior expressão do reino de Deus são os filhos de Deus que obedecem a palavra. Porque quando ele obedece a palavra, eles estão submetendo ao rei. Eles estão obedecendo ao rei. E isso já começa o princípio do reino de justiça, o qual será o novo céu e a nova terra, o qual um dia Cristo virá e o reino virá até nós, ou melhor, ou iremos até o reino e viveremos nesse reino, porque agora a gente não vive no reino, o reino vive em nós, ou habita em nós, né? Então é preciso entender isso, é preciso viver isso, é preciso buscar isso, é preciso dedicar tempo, né? É preciso dedicar tempo. Olha, vocês sabem disso. Tudo que você quer é com muito esforço, é com muita dificuldade. É ou não é? Por exemplo, você diz assim: eu quero comprar um carro. Você tem que trabalhar um bocado de tempo para comprar um carro. E hoje está difícil, não? Mais difícil, está bem caro, né? E tudo está complicado, né? Você diz: eu vou comprar qualquer coisa. Hoje é muito difícil. Leva tempo e esforço e trabalho. Ele está dizendo que no reino de Deus ele tem que ser buscado. Ele está em você. Mas se você quer viver esse reino, ele tem que ser. Você tem que se apropriar. Você tem que abraçar. Você tem que abraçar de verdade. Porque amar o inimigo, isso não é uma coisa fácil. Exige renúncia. Matar o orgulho, isso é uma coisa muitíssimo difícil. Exige muito dor, eu posso dizer muita dor. Muita dor. Vencer as tentações, orar, buscar, exige muito esforço, muito sofrimento. Por quê?
Porque ele está dizendo que nós devemos buscar o reino de Deus. Mas para buscar as coisas do mundo, você já pensou? Acumular, olha, qualquer pessoa que está aqui, preste atenção, qualquer pessoa que está aqui pode ficar rica. Você sabia que você pode ficar rico ganhando um salário mínimo? Você sabia? Você sabia que pode? Isso é uma receita muito simples. Se você receber todo mês R$1.200 e todo mês você tirar 100 e investir 100, todo mês você tira 100, todo mês você tira 100, todo mês, e você fazer crescer esse dinheiro, você em alguns anos você vai ter uma pequena fortuna. Você não vai demorar muito para você chegar em R$100.000. Você sabia disso? Ninguém quer fazer isso. Mas se você tirar todo mês R$100 e você investir R$100 todo mês, em um ano você vai ter, se você tirar uma parte do 10, se você estiver trabalhando, você vai ter perto de 1.500 por ano. Se você bota em algum lugar que ele rende isso em 10 anos, e se em 10 anos você vai ter muito dinheiro, juros compostos, você vai ter muito dinheiro. R$100, as pessoas vão ali numa lanchonete e gastam R$100 com a família. Mas se exige o quê? Dedicação, disciplina e esforço. É ou não é? Para ficar rico. E ele coloca aqui, no versículo 20: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amar o outro, ou derrotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. O que é que ele está colocando aqui? Que se a gente fizer muito esforço para ficar rico, a gente pode ficar rico, mas a gente pode se tornar escravo da riqueza. Aí ele está dizendo o seguinte: você deve se dedicar mais e mais ao que é o reino de Deus. Mesmo que você faça uma economia, você não pode botar o seu coração na riqueza. Você tem que botar o seu coração no reino, nos valores do reino de Deus. É isso que ele está colocando. É isso que ele nos ensina, né? E o problema aqui não está em ter riqueza, mas o problema está em botar o coração na riqueza, porque a pessoa se torna idólatra. O nosso coração tem que estar no reino de Deus. E veja o que ele coloca aqui, que o problema todinho, aí veja o que ele coloca mais aqui para concluir, né? Que se priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça, Deus não deixará que falte aos seus filhos aquilo que necessitamos. Deus suprirá a nossa necessidade. Que é o quê? Que é o que? A nossa necessidade. Logo de imediato é comida, bebida e roupa. Ele diz: não vai deixar faltar a comida, a bebida e a roupa. Mas no modo geral, se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Ele suprirá toda a nossa necessidade, e principalmente espiritual. Seremos fartos da justiça de Deus, seremos consolados, seremos mansos, como ele coloca aqui, seremos fartos de justiça, alcançaremos misericórdia, porque são os valores do reino de Deus. Viveremos uma vida justa, porque vamos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Todas essas coisas que é o necessário para vivermos, mas espiritualmente seremos cheios de alegria, cheios de paz, cheios de justiça do reino de Deus. É isso que ele coloca no modo geral, dentro do contexto do Sermão do Monte, mas no imediato Deus suprirá a nossa necessidade material, né? Gastamos muito tempo com as coisas do mundo, mas devemos aprender a dedicar tempo às coisas de Deus. Deixa eu fazer somente 3 aplicações rapidinho aqui, 2 aliás. A primeira coisa é que a nossa dificuldade é porque muitas vezes estamos com o foco errado. E por que eu digo isso? A gente está falando de uma coisa extremamente difícil aqui. Eu posso dizer, é algo muito, mas é muito difícil de buscar. É algo muito difícil de a gente se dedicar ao reino de Deus. E por que é que a gente não consegue? Porque nos falta foco, porque a gente não tem foco. O que é de fato que almejamos? O que é de fato em que é que gastamos nossas energias? O que é de fato, o que é que gostamos?
É aí que a gente vai se dedicar àquilo que a gente gosta. É ou não é? Então, quando você gosta de algo, você gasta as energias naquilo que você gosta. É dessa maneira que fazemos. Qual tem sido nossos vícios? Todo mundo tem vício. Qual tem sido nossos vícios? Em que é que a gente passa tempo, muito tempo ali? Em que é que temos direcionado a nossa atenção, o nosso tempo? Então a gente tem que identificar isso. O que é que tem nos dado prazer? Temos tido mais prazer em buscar Deus nas coisas de Deus ou nas coisas do dia a dia? Aquilo que nos dá prazer e aquilo que mais nos dedicamos. Então, o nosso prazer deveria ser com o reino de Deus ou no reino de Deus. Porque se tivermos prazer no reino de Deus, então buscaremos o seu reino. Então dedicaremos nosso tempo. Então gastaremos nossas energias. Então criaremos hábitos que esteja relacionado com o reino de Deus, com as coisas do reino de Deus, que é amor, que é a justiça, que é a dedicação a Deus, que é louvar e adorar o nome do Senhor. Então a gente precisamos mudar o nosso foco, direcionar a nossa vida para aquilo que está relacionado com o reino de Deus. Segundo, estamos falando de algo valioso. As coisas do reino são algo valioso, é algo valioso, porque é eterno. A Bíblia compara o reino de Deus com um tesouro ou com uma pérola. Veja aí em Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e trabalhando e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quer dizer, alguém descobriu aquele tesouro que é tão valioso que é o Evangelho, e ele vende tudo que tem para comprar aquele tesouro. Ele abre mão de tudo, e ele diz: eu não preciso mais de nada, porque eu tenho esse tesouro que é o Evangelho, que é o reino de Deus. Ele diz que é um tesouro precioso, que quem encontra é capaz de abrir mão de tudo, vender tudo e abraçar o reino de Deus. É mais importante do que o nosso trabalho, é mais importante do que o nosso lazer, é mais importante do que o dinheiro, é mais importante do que nossa família, é mais importante do que nosso projeto. O reino de Deus é o maior tesouro. É isso que ele está colocando. Mas ele também coloca que o reino de Deus, que é o reino dos céus, também é comparado a uma pérola. No versículo 45 e 46, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ele está dizendo que ele encontrou algo que foi muitíssimo valioso, e ele disse que o reino de Deus é comparado com uma pérola muitíssimo valiosa, e por ser muitíssimo valiosa, ele disse que essa pessoa vende tudo que tem, junta todos os seus bens, todo o seu recurso e compra para si aquela pérola, porque ela é comparada com o reino dos céus. Então, quando olhamos para o reino de Deus, quando olhamos para o reino de Deus, os valores do reino, o Evangelho em si, a justiça de Cristo, o amor do Pai por nós, Cristo morrendo por nós, essa verdade do Evangelho, os princípios do Evangelho, a gente deve abrir mão de tudo, de todos esses valores, para abraçar o Evangelho do reino de Deus. É isso que ele está colocando, que ele é muitíssimo precioso. Mas ele é muitíssimo precioso, e muitas vezes a gente não consegue dar o devido valor, não consegue buscar em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente está colocando outras coisas mais importantes do que o reino de Deus. A gente não está colocando o reino de Deus como um tesouro precioso, não estamos colocando o reino de Deus como uma pérola preciosa, de muitíssimo valor, mais valioso do que tudo que temos. Porque quando temos essa visão, lutamos para que a gente possa, para a glória de Deus, dedicar toda a nossa vida aos valores do reino de Deus, porque ele é preciosíssimo, o reino de Deus, os valores do reino de Deus,
princípio moral, a justiça de Cristo, abraçar ela com toda a nossa força, confiar e buscar isso para nossas vidas, e assim o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Eu quero concluir dizendo para os irmãos o seguinte: organize a sua vida, coloque metas, né? Organize o seu tempo, ou melhor, se você vê que não tem tempo, use esse tempo que você tem e direcione ele para a glória de Deus. Se você já está trabalhando muito e você está ganhando dinheiro, direcione o seu dinheiro de alguma maneira, uma parte desse dinheiro também para o reino de Deus. Pessoas que sofrem, pessoas que passam necessidade, seja discreto, faça isso para o reino de Deus, para a obra de Deus, não é? Porque assim você vai estar direcionando suas energia para o reino de Deus, e você vai ter a sua motivação de trabalho, sua motivação de luta para o reino de Deus, e isso vai fortalecer o seu coração dentro do reino de Deus, não é? Seu tempo tem pouco tempo, não é? Veja ali os intervalos, o momento que você tem, aprenda a ler a Bíblia, busque tempo, faça isso, use sua televisão para ouvir boas mensagens. Tem tantos pregadores bons aí, mensagens maravilhosas que podemos escutar. Eu faço isso sempre no trabalho, eu pego o celular, aí todo dia, geralmente eu já separo lá, já deixo separado, boto o celular, quase todo dia eu escuto uma mensagem, boto lá, escuto uma mensagem, estou trabalhando, estou escutando. Chega em casa, liga a televisão para botar uma mensagem, aí escuta uma pequena mensagem, porque de alguma maneira eu estou aprendendo, estou alimentando o espírito. Aí vê o celular, abre o celular, lendo um texto bíblico, compare os versículos. Utilize bem o seu tempo para que ele ajude a refletir, a pensar, né? Isso é maravilhoso, isso nos ajuda, isso glorifica o nome do Senhor, isso nos fortalece. É isso que a palavra de Deus nos ensina, e é isso que devemos fazer. Então, devemos viver para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, porque nós somos súditos desse reino. O reino de Deus está no nosso coração. Então, deixe com que Ele invada o seu ser, domine a sua mente, o seu coração, o seu ser, e tudo que você fizer, de fato, esteja ali presente, princípios da palavra de Deus. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe.